Olá! Já parou para pensar que existe um universo inteiro bem debaixo do nosso nariz? Um universo que é completamente invisível? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos desse mundo microscópico, o mundo dos germes. Então, vamos começar por aqui. Olha só, parece só um tubo de ensaio, né? Coisa de laboratório. Mas a verdade é que aí dentro poderia ter milhões, talvez até bilhões de seres vivos. É isso mesmo, a gente está falando de um ecossistema completo, um mundo em miniatura que vive com a gente, dentro da gente, em todo lugar à nossa volta. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro nessa exploração? É simples. Primeiro, a gente vai conhecer os personagens principais desse mundo. Depois, vamos entender como a ciência consegue colocar ordem na casa, classificando todo mundo. Aí, a gente entra na parte da guerra, né? De como a gente luta contra aqueles que causam doenças. E para fechar, uma reviravolta daquelas. Vamos descobrir que muitos desses germes são, na verdade, nossos grandes aliados. Vamos lá então. Primeiro capítulo: nossos vizinhos microscópicos. Quem são, afinal, os grandes protagonistas desse mundo invisível com quem a gente convive todo santo dia? Basicamente, a gente pode pensar em três grandes grupos. Primeiro, as bactérias. Sabe, organismos de uma célula só, super versáteis. Depois, os fungos. E aqui não é só cogumelo, não. A gente está falando de micróbios como a cândida. E por último, os vírus. Ah, os vírus. Esses são uma categoria totalmente à parte. Tem cientista que nem considera eles como seres vivos. São tipo uns piratas do mundo celular. Beleza, vamos focar um pouco nas bactérias agora. Imagina a confusão. São tantos tipos diferentes. Como é que os cientistas começaram a organizar essa bagunça toda? A resposta, por incrível que pareça, veio de uma técnica genial de mais de 100 anos atrás e que tem tudo a ver com cores. Essa técnica é a famosa coloração de Gram. Pensa nela como se fosse a primeira triagem, um RG para as bactérias. O que ela faz? Ela não olha o formato nem o tamanho, ela olha a armadura da bactéria, a parede celular dela. E só com isso, pá! Ela já divide quase todas as bactérias do mundo em duas grandes famílias. E a diferença é bem visual, olha só. De um lado, as gram-positivas. Elas têm uma parede celular bem grossa, uma armadura potente mesmo, que segura um corante roxo. Do outro lado, as gram-negativas. A parede delas é mais fininha e elas têm uma membrana a mais por fora. Resultado, elas não seguram o corante roxo e acabam ficando com uma cor rosa ou avermelhada. É literalmente como separar um exército entre os de armadura roxa e os de armadura rosa. Tá, legal. Roxo de um lado, rosa do outro. E daí? Por que essa separação por cor é tão, mas tão importante na medicina? Porque é uma das primeiras coisas que um laboratório faz quando pega uma amostra de infecção. A resposta é simples e direta, porque armaduras diferentes exigem armas diferentes. É isso. Saber se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é o que direciona o médico para escolher o antibiótico certo. É o primeiro e mais crucial passo para montar estratégia de ataque contra a infecção. Ok, saindo um pouco do mundo das bactérias, vamos para o nosso próximo personagem, os vírus. E aqui a gente tem que virar a chave. Se bactéria é um organismo vivo que se vira sozinho, o vírus é outra história. Ele é tipo um sequestrador, um hacker de células. As regras do jogo para ele são completamente diferentes. É que sozinho um vírus é nada. Ele não tem metabolismo, não consegue se reproduzir, não faz absolutamente nada. Ele precisa invadir uma célula hospedeira, tipo uma célula do nosso corpo, e hackear o sistema dela, forçando a célula a trabalhar para ele, produzindo milhares de cópias do vírus. E é exatamente por isso que antibióticos não funcionam contra vírus. O alvo do antibiótico é a estrutura da bactéria, algo que o vírus simplesmente não tem. E já que a gente falou em combate, por décadas, a humanidade tem travado uma verdadeira guerra contra as bactérias que causam doenças. E nesse campo de batalha, a nossa principal linha de frente, a nossa artilharia pesada, sempre foram os antibióticos. E como eles funcionam? Bom, vamos pegar uma classe famosa, a dos beta-lactâmicos, onde está a penicilina. Eles são como sabotadores de armaduras. O que eles fazem? Eles chegam na bactéria e impedem que ela consiga construir ou consertar a parede celular dela. Sem essa armadura para proteger, a bactéria fica totalmente vulnerável e acaba sendo destruída. Simples assim. Só que tem um problema. O inimigo contra-ataca e ele aprende rápido. A resistência bacteriana hoje é, sem exagero, um dos maiores desafios da medicina.
O que acontece? Por pura mutação genética, ao acaso, uma bactéria pode desenvolver uma defesa contra o antibiótico. E aí, enquanto as outras morrem, essa superbactéria sobrevive e se multiplica. É a seleção natural, a evolução, acontecendo ali, na nossa frente e bem mais rápido do que a gente gostaria. Bom, mas a guerra não acontece só dentro do nosso corpo. Tão importante quanto é controlar o campo de batalha do lado de fora. Pense em um hospital, um laboratório. Nesses lugares, a estratégia não é só combater, é prevenir, é controlar o ambiente. E aqui tem duas palavras que a gente ouve muito, mas que são bem diferentes: desinfecção e esterilização. Desinfetar é tipo fazer uma limpeza pesada. Você reduz muito o número de micróbios perigosos, mas alguns ainda podem sobrar. Agora, esterilizar. Esterilizar é a opção nuclear. O objetivo é a aniquilação completa. É eliminar toda e qualquer forma de vida microbiana, sem exceção. E para essa missão de aniquilação total, a ferramenta padrão ouro, a mais poderosa, é a autoclave. Já viu uma? Pensa numa panela de pressão gigante e super tecnológica. Ela usa vapor de água a uma temperatura e pressão altíssimas, criando um ambiente onde é simplesmente impossível qualquer micróbio sobreviver. É por isso que ela é essencial para esterilizar instrumentos cirúrgicos, por exemplo. Então, a gente falou de guerra, de ataque, de defesa, de aniquilação. Parece que a história é só a gente contra os germes, né? Mas agora vem a grande virada no roteiro, a grande surpresa. E se a gente descobrisse que a maioria dos micróbios que vivem no nosso corpo não são inimigos? E se eles forem, na verdade, nossos aliados? Pois é, deem as boas-vindas à nossa microbiota. Esse é o nome chique para a comunidade de trilhões de micróbios que moram com a gente, na nossa pele, na nossa boca e principalmente no nosso intestino. Eles não são invasores, eles são moradores. E na maior parte do tempo, essa convivência super pacífica e benéfica. E olha, eles não ficam só de boa, não. Eles trabalham pra gente. Nossa microbiota é uma baita linha de defesa. Pensa bem, eles ocupam espaço, consomem os recursos. Isso dificulta a vida de qualquer micróbio ruim que tente invadir. Eles são, literalmente, nossos guarda-costas particulares, em escala microscópica. O que nos leva a uma pergunta final, e bem profunda. Se a gente parar para pensar, temos mais células de micróbios no nosso corpo do que células humanas. Eles nos protegem, ajudam na digestão, influenciam nossa saúde de jeitos que a ciência ainda está começando a entender. Então, fica a reflexão. Quem é que está no comando aqui? Será que não é uma guerra e sim uma parceria, uma simbiose tão complexa e fascinante que, no fundo, ajuda a definir o que é ser humano?